Queridos irmãos, irmãs, boa noite a todos. É uma grande alegria estar nessa casa novamente, esse ambiente que sempre me recebe com tanto amor. E hoje, em especial, então, eu gostaria de fazer um agradecimento à Cida por ter nos convidado e ter nos dado a oportunidade de trazer um tema que faz parte de um projeto Viver Família 2018, que eu e Mário Costa, meu companheiro de trabalho, iniciamos no mês de maio, com o tema Amor de Mãe e Compaixão, no mês de agosto, Mário. Boa noite a todos. A missão é a bênção de ser pai. E agora estamos na terceira etapa e penúltima, com esse tema, como despertar os talentos das crianças e dos jovens da nova geração. Então, como despertar talentos de crianças e jovens da nova geração? É um desafio, não é? É um grande desafio para os pais e para as escolas. Para os pais, por estarem sobrecarregados, pela correria do dia a dia, por não sobrar tempo para a reflexão. Falta-lhes tempo para a reflexão, porque para que nós possamos observar o outro, nós precisamos refletir sobre aquilo que o outro nos traz. Não é assim? Nós precisamos estar atentos. E se me falta tempo, não é, Mário? Eu não estarei atento. Eu não vou parar para refletir. E isso se torna uma grande barreira nesse trabalho de observar, nesse trabalho de tentar despertar no outro aquilo que o outro já traz. Como espíritas, dentro da nossa crença de que a vida continua, que nós trazemos de vidas passadas uma bagagem e que precisamos continuar, porque se estamos aqui ainda, é porque temos muito o que fazer ainda. Bem, então, por um lado os pais, por outro lado as escolas, que também têm uma dificuldade enorme de tentar inserir essa nova geração nesse ensino que ainda predomina e que já não é mais do interesse desses jovens. Então, é um grande desafio. E nós, Mário, poderíamos começar de várias maneiras essa fala, porque já estamos aí, passamos o mês todo falando sobre esse assunto, mas alguns dias atrás, eu que trabalho com jovens entre 16 e 25 anos de idade, e com jovens extremamente educados. Alguns dias atrás eu fiz uma palestra interativa com eles, e o tema da palestra era Educação, a base para a vida. Foi um assunto muito interessante e a pergunta não poderia ser outra, já que eu estava diante de jovens muito educados. E a pergunta foi a seguinte: quem foi que os educou? E alguns responderam sem hesitar: olha, eu fui educado por meu pai e por minha mãe. Outros, eu fui educado apenas por meu pai. Outros apenas pela mãe. E alguns disseram, até para minha surpresa: eu fui educado a partir do momento que eu saí de minha casa e que eu me defrontei, então, me deparei com as experiências da vida. Como eu estava em uma área militar, alguns disseram: olha, eu fui educado no quartel, pois lá existe uma disciplina rígida, horário para a refeição, horário para acordar, horário para se deitar, horário para sair, horário para retornar. E aí eu fiz um gancho, então, Mário, com esse nosso tema. Porque quem conhece, quem sabe o significado da educação, vai compreender que educar significa arrancar de dentro aquilo que está adormecido. E assim são os nossos talentos. Assim são os talentos que nós trazemos, essa bagagem. Ela está adormecida. Porque a doutrina espírita, ela nos esclarece que, ao fazermos o plano reencarnatório, nós temos a bênção do esquecimento. Ou seja, nós esquecemos aquilo em que nós nos equivocamos no passado, mas nós também nos esquecemos
daquilo que nós praticamos e foi bom. Ou seja, nós acabamos esquecendo, né? Fica adormecido. E aí, ao chegarmos aqui, nós somos amparados em nossos lares, e aí entra a responsabilidade da família de despertar esses talentos. Muito bem, mas aí a questão da educação, que os jovens me disseram que alguns foram educados pelas experiências da vida. Bem, educação nós sabemos que é dada em casa, no lar, correto? Quem educa são os pais. A escola, ela vai dar base para o conhecimento, né? Para essa caminhada. Agora, quem educa são os pais. Porém, despertar talentos é a responsabilidade da família, é a responsabilidade da escola e é a responsabilidade de toda a sociedade. Porque nós precisamos estar atentos. A escola precisa estar atenta com aquele aluno que tem uma habilidade maior, porque nós temos também aquele pensamento equivocado em relação a talentos. Muitos de nós acreditamos e acabamos transferindo isso para os nossos filhos. Acreditamos que ser talentoso é fazer algo espetacular. Ou seja, talentoso é um jogador de futebol, talentoso é um cantor, um músico famoso. Quando, na verdade, talento está relacionado com habilidade. Ou seja, eu tenho uma maior habilidade para lidar com as minhas emoções. Uma pessoa que tem controle emocional. Uma habilidade maior para lidar com a fala, para a comunicação. Uma habilidade maior para ser criativo. Ou seja, eu sou muito criativo. Eu consigo ter uma criatividade maior. E aí entra a observação da escola, a observação da sociedade, a observação, não é, Mário, do colega de trabalho. Poxa vida, o meu colega, ele tem uma habilidade maior. Agora, quando nós estamos com esse olhar abençoado, quando nós temos esse olhar amoroso, fica muito mais fácil nós percebermos o talento do outro. Aquela pessoa que consegue, em pequenas coisas, aquelas pequeninas coisas, ela consegue fazer algo completamente diferente. Ou seja, faz mais rápido, tem mais disposição, tem um olhar mais atento. Ou seja, eu consigo observar no outro a partir do momento que eu percebo em mim. Pois nós só conseguimos administrar e perceber no outro quando nós já estamos nos observando. Aí nós voltamos lá para aquela questão do conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, eu tenho mais facilidade para conhecer o outro, para observar o outro, para prestar atenção e principalmente para valorizar as pequenas coisas que o outro faz. Não é assim? Porque se nós, meus irmãos, ainda carregamos em nós, dentro do nosso coração, a inveja, o ciúme, né? O orgulho, a nossa vaidade, nós não conseguimos admitir que o outro faça algo melhor. Por isso, conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo, porque pais seguros passam segurança para os filhos. Tá? Quando o pai é seguro, quando a mãe é segura de si, ele consegue transmitir isso para os pequeninos. Ou seja, não faz comparações, porque se tem algo que barra muito, que trava muito o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento de talentos, é justamente a questão das comparações. Quando a mãe e o pai começam a comparar o filho com o irmão, né? Comparação. Olha como teu irmão faz bem isso. Olha como teu irmão é estudioso. Olha como fulano, filho do vizinho lá, consegue notas boas. Meus irmãos, cada um de nós, e isso é muito importante,
que seja dito. Cada um de nós está aqui com uma missão, ou seja, somos uma peça importante onde estamos. Onde fomos colocados, somos uma peça importantíssima. Então não cabe a comparação, pois cada um de nós nasceu com uma aptidão e cada um de nós também traz uma bagagem de conhecimento em determinada área. Por isso a questão da não comparação e principalmente do me conhecer. Quando eu me conheço, quando eu estou segura, eu consigo passar isso para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para aquelas pessoas que convivem comigo. E eu não consigo passar, simplesmente passar, não é de qualquer maneira. É de uma maneira firme, é com a certeza, com segurança. Ou seja, eu transmito para ele aquilo que eu sei que é. Pois nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos aqui e que nós precisamos prosseguir nessa caminhada evolutiva. E uma pessoa que nasce, que chega na Terra, no planeta Terra, com um talento, ela tem capacidade de desenvolver mais e mais e mais esse talento. Por isso, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Allan Kardec, ele fala do buscai e achareis. Ou seja, eu preciso buscar, eu preciso continuar trabalhando. E Allan Kardec, mais adiante, no item 3, ele nos diz assim: se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo físico, seus membros se teriam atrofiado. Ou seja, se fosse para nós chegarmos aqui e vir só a passeio, nós iríamos atrofiar. E diz mais: e se Deus tivesse isentado o homem do trabalho da inteligência, ele continuaria na infância, ou seja, ainda no estado animal. Por isso nós precisamos desenvolver, e é de fundamental importância nós compreendermos que nós estamos aqui e tudo aquilo que nós queremos, nós precisamos conquistar. Se queremos um bom alimento, precisamos trabalhar para conseguir comprar. Se nós queremos uma boa casa, não é, Mário? Precisamos trabalhar, juntar dinheiro para conseguir comprar, pagar essa casa. Queremos viajar, a não ser que alguém aqui tenha um padrinho muito rico, tá? Caso contrário, teremos que trabalhar para conquistar aquilo que nós desejamos. E aí entra a importância de que a criança, desde cedo, aprenda a valorizar as pequenas tarefas, os pequenos trabalhos, e compreendendo que ele não precisa fazer algo grandioso. Tem uma história muito linda de uma mãe que ela estava em um espetáculo, estava esperando para assistir um espetáculo, um show de piano. E estava ela sentada com o seu filho, em um camarote, uma criança pequena, e o show ainda não havia começado. E aquela criança, como toda criança pequena que não consegue ficar sentada, quieta do lado da mãe, aquela criança começa a andar pelos camarotes. A mãe, distraída, conversando com uma amiga que estava no camarote ao lado, nem percebe que a criança saiu de perto dela. E a criança vai andando, passando de um camarote para o outro, quando se depara com uma porta, e nessa porta estava escrito: proibida a entrada. Bom, proibida a entrada para uma criança pequena, né? É como se dissesse: pode entrar, fique à vontade. Bom, aquela criança entrou. Quando ela entra, se depara com o palco, as luzes se apagam e dá o sinal para que o grande artista entrasse. A mãe, quando abre as cortinas, a mãe fica desesperada, porque vê aquela criança envolvida, distraída, sentada ao piano. E aquela criança começa, com o seu pequeno dedinho, tocar um cai-cai balão. Cai-cai balão, cai-cai balão, aqui na minha mão. E o público, como vocês fizeram agora, começou a ensaiar um riso. Começaram a ensaiar um riso. Quando entra, então, o grande artista.
e ele, percebendo que o público queria chamar a atenção da criança, ele faz um sinal: silêncio. Então ele se aproxima-se daquela criança, sem que a assustasse, chega pertinho do ouvido dela e diz: não para, continua tocando. A criança ouviu e continuou. Ele então colocou os braços sobre aquela criança, colocou a mão esquerda e começou a fazer uma base para aquele cai-cai-balão. Com a mão direita, ele fez um solo extra. E aquele cai-cai-balão, que era uma sinfonia de uma só nota, se tornou algo de uma beleza indescritível. Indescritível, meus irmãos. Moral dessa história: no mundo, todos nós estamos aqui para tocar o nosso cai-cai-balão. O problema é que nós queremos fazer sempre algo extraordinário. E aí nós esquecemos das pequenas coisas. Nós esquecemos de fazer bem feito o pouco que é nos colocado. E há poucos minutos nós estávamos ali, eu e a minha irmã, nós estávamos conversando sobre isso. Quando os pais não dão tarefas para os filhos em casa. Vejam bem, o filho cresce numa zona de conforto tremenda. E aí, quando ele se depara com o mundo, com a vida, com as experiências lá fora, ele não sabe se movimentar. Ou seja, se torna uma pessoa frustrada. Então, habilidade, talento, é responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade. Essa responsabilidade é dada nas pequenas tarefas domésticas, que muitas vezes nós achamos que não tem importância nenhuma. E nós mesmos, adultos, nós passamos isso para os nossos filhos. Muitas vezes nós entramos, e eu vou falar porque nós estamos em uma casa espírita, nós entramos para uma casa espírita, para sermos trabalhadores da casa espírita, e nós achamos pouco servir os copinhos de água. Nós achamos pouco. Pô, eu vou só varrer o chão? Espera aí, eu quero ser médium, porque eu tenho visão, sou vidente. Vejam bem, meus irmãos, é pelas pequenas tarefas, tá? Começa varrendo o chão, sim, porque o trabalhador espírita é aquele que faz o pouco, mas faz com amor. Porque se nós estivermos fazendo o nosso pouco, aquela coisa pequenina, com amor, com dedicação, com carinho, sabe o que vai acontecer? O grande maestro do universo, ele vai abrir os braços sobre nós, e ele vai transformar aquela nossa musiquinha, aquele nosso cai-cai-balão, em uma sinfonia extraordinária. Mas para isso, não para, não se intimida, não permita que o outro te diga que você não é capaz. E isso começa por nós, essa segurança emocional, para que nós possamos passar para essa nova geração, que não é fácil, não é simples não, meus irmãos. Não é simples. E o Mário daqui a pouco vai falar sobre isso. Nós sabemos que lidar com essa nova geração precisa ter jogo de cintura, precisa ter equilíbrio. Então, sendo equilibrado, compreendendo e mostrando o valor de cada tarefa, o meu cai-cai-balão será uma grande sinfonia. Mas para isso nós não podemos parar, não é, Mário? E para que nós não paremos, qual é a importância da família? Qual é a importância dos pais nessa condução? Diga, Mário. É uma grande responsabilidade dos pais. Nós sabemos que os pais, eles não têm uma receita infalível para transformar os seus filhos em pessoas bem-sucedidas e felizes, porque a felicidade e o sucesso dependem de cada um de nós. E quando a gente fala em sucesso, não é ser uma pessoa famosa, talentosa, mas sucesso na vida é você sentir uma pessoa realizada no que faz, no que é.
Porque todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos na vida. Então o que os pais podem fazer é educar os filhos, com amor, com carinho. Porque os nossos filhos não são cópias da nossa personalidade com relação àquilo que nós imprimimos, ou seja, a educação que nós imprimimos a eles. Porque podemos educar todos os filhos iguais. Não é assim, Ruth? Nós educamos os filhos iguais, porém a escolha depende de cada um. Eu posso ensinar para os meus filhos que o caminho do bem é o correto, mas nem sempre eles querem seguir esse caminho. A gente já foi jovem, né? E muitas das vezes a gente não obedeceu os nossos pais, seguimos caminhos contrários àquilo que ensinaram. Então, educar com amor, com carinho. É na adolescência que vem à tona aquela bagagem de experiências acumuladas ao longo desta caminhada evolutiva. E é na adolescência que o corpo e o psiquismo estão preparados para receber essas informações. É quando o espírito ele mostra realmente o que ele é. Quem ele é realmente. Lá no capítulo 207 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: frequentemente os pais transmitem aos seus filhos as características físicas, mas as características morais não. Porque os espíritos são diferentes. E os nossos filhos são espíritos. Mesmo sendo aquela criança inocente, pode ser um espírito com mais tempo de existência do que os pais, uma bagagem de experiências, um grau mais evoluído. Então nós temos que ter todo esse cuidado com esse ser, com esse espírito que a princípio parece tão frágil, né? Porque o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito. Assim foi o diálogo de Jesus com Nicodemos, em resposta, né? Que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes se eu disser que precisamos nascer de novo, porque o espírito, ele está em toda parte. Você até pode ouvi-lo, porém você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então os nossos filhos são espíritos, e nós temos que ter todo esse cuidado com esses seres. Jesus estava com os discípulos quando foram apresentar a ele algumas crianças, e eis que os discípulos, com palavras rudes, procuraram afastar aqueles que apresentavam as crianças. Jesus viu aquilo e não gostou, e disse a eles: deixai vir a mim as criancinhas. Não impeça, não façam isso, porque o reino de Deus é para aqueles que a ela se assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não recebeu o reino dos céus como uma criança, nele não entra. Aí Jesus então abraça as crianças, abençoa, conversa com as crianças, mostrando assim que a simplicidade, a humildade, o amor, a inocência, a honestidade das crianças é que deveríamos ter ainda conosco. Certa feita, perguntaram a um sábio qual era o melhor exemplo a seguir: a do homem piedoso que entrega a sua vida a Deus sem perguntar o porquê, ou do homem culto que procura entender a vontade de Deus? E ele então disse: nenhum nem outro. O melhor exemplo a seguir é das crianças. Mas das crianças, disseram alguns, elas não sabem nada. Aí vocês se enganam. As crianças possuem 4 qualidades que deveríamos seguir como exemplo. A primeira delas: as crianças estão sempre alegres, sem saber o porquê. Dificilmente a gente vê uma criança triste, né? Estão sempre sorrindo, só se estiver doente.
A segunda, as crianças estão sempre ocupadas. A terceira, as crianças, quando querem alguma coisa, elas sabem exigir com persistência, com determinação. Quem já não passou por isso, né? Com o filho numa loja, e os filhos dizem: pai, mãe, compra tal coisa. Às vezes fazem até birra, né? As crianças choram com toda a sua força, mas basta uma atenção, um carinho, ou uma palavra de consolo, e até mesmo um novo desafio, elas param de chorar. Elas param de chorar. Se os pais dizem, quando a criança cai: coitadinho, meu filhinho machucou, aí mesmo que berra, né? Aí grita, aí mesmo que grita. Agora, se os pais dizem: vão lá, guerreiro, levanta, isso aí não é nada, ele levanta e segue e vai brincar, mesmo ferido. Então é o melhor exemplo que devemos seguir, o das crianças. E a gente já passou por essa fase. Quantos de nós ainda vive sem alegria, sem vontade de sorrir? Quantos de nós ainda procura na ociosidade viver uma vida vazia, sem talento, né? Quantos de nós, diante de um desafio, desiste na primeira tentativa? Quantos de nós que chora, grita e desiste da vida? Então, nós temos sim um bom exemplo a seguir, porque a criança tem tudo aquilo que é necessário para vivermos em harmonia com Deus. Viver em harmonia com Deus. A criança é um espírito inteiro, integral. Apesar da sua inocência, ela é um espírito com uma bagagem evoluída, e assim também a sua capacidade intelectual é grandiosa. Hoje nós observamos isso, crianças de 3, 4, 5 anos, a capacidade de mexer num celular, num computador. A curiosidade. O pai estava com um filho, ele fazendo uma tarefa, e de repente o filho senta do seu lado e fica olhando para ele, com os olhos brilhando, como se dissesse: pai, deixa eu te ajudar. Porém o pai diz ao filho: meu filho, vai brincar. Ele sai para brincar. Alguns minutos depois ele retorna, senta ao lado do pai e fica olhando para o pai. As mãos parecem que estão ágeis para tocar alguma coisa. O pai diz: filho, vai brincar, deixa o pai trabalhar. O filho novamente sai. Daqui a pouco, uns minutos, ele retorna, senta do lado do pai, ofegante, como se estivesse com falta de ar, cansaço. E o pai pergunta: meu filho, o que houve? Por que está cansado? Pai, estou muito cansado. Mas por quê? Estou cansado. Mas do que, meu filho? De brincar. Aí ele sentiu que o filho queria ajudá-lo e disse: meu filho, então venha ajudar o pai. Venha. Uma tarefa simples, mas venha ajudar o pai. Ele se empolgou, já vê aquele brilho, o sorriso, o ânimo. E assim são as nossas crianças. Um espírito inteiro, integral. É como um delicado circuito capacitado para assimilar as informações que nós transmitimos a eles, mas que ainda não estão em condições de discernir o que é certo do que é errado, do bem e do mal. Por isso vem a responsabilidade dos pais, que muitas das vezes entregam aos professores, aos avós. Deixa que os avós cuidam, educam, e a responsabilidade é nossa, porque nós assumimos esse papel diante da espiritualidade, diante de Deus, para conduzir esse espírito no caminho do bem, e assim despertar nele os seus talentos. E o que é um talento? Que a Rose tanto trouxe aí para nós, né, Ela? Talentos é tudo aquilo que nos traz brilho. Talento é tudo aquilo que a gente faz sem ser forçado, de forma natural e espontânea. Mas como é que eu vou descobrir os meus talentos? Procura você lembrar do que você gostava de brincar, de fazer quando criança. Procura observar tudo aquilo, toda atividade que você faz, que ela flui.
olhe e observe também naquele momento que você está sem fazer nada, que você tem aquela disposição para realizar tal coisa. Talento, a pessoa sair de casa e visitar durante 2, 1 hora, aqueles senhores e senhoras no asilo, conversar, escutar. É você visitar aquela pessoa que está doente no hospital, dispor de alguns minutos, talvez horas, para acalentar, para apaziguar o seu coração. É você dispor do seu tempo como médium para vir na casa espírita para trabalhar voluntariamente, que somos voluntários e temos talento, para ajudar aos irmãos através da nossa transmissão de energia, da harmonia, não nos preocupando com o horário, né? Hoje a casa está lotada, hoje eu vou sair tarde, vou ter que aplicar passe em todo mundo. Não, isso não é talento. As pessoas confundem também com profissão, e nem sempre o que a gente faz, no que trabalhamos, é talento. Existem pessoas que fazem aquilo que não gostam. Às vezes fazem o seu trabalho sem ânimo, sem vontade, ou é forçado a fazer pela necessidade, por dinheiro, talvez pela estabilidade. Então nós temos que pensar nisso. Se a gente fizer o nosso trabalho com amor, de forma espontânea, não importando quanto ganhamos, que hoje em dia é difícil, né? A gente procura sempre ganhar o melhor. E a gente procura o melhor. Todos nós desejamos o melhor, tanto para nós como para os nossos. E desejar o melhor é um direito nosso. Não é, Rosa? É um direito nosso. Eu tenho o direito de querer. Agora eu tenho o direito de alcançar. Eu quero as coisas. Mas o que eu faço para alcançar? Essa máxima, buscar e achareis, é semelhante a essa outra. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Sem esforço não dá. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, parábola dos talentos. Aquele senhor teve que se ausentar, entregou aos seus servos alguns talentos. Para o primeiro, ele entregou 5 talentos. Para o segundo, 2 talentos. Para o terceiro, 1 talento. O primeiro, com os seus 5 talentos, ele investiu. Ele aplicou os talentos e multiplicou, obtendo 10 talentos. O segundo fez a mesma coisa. De 2, investiu, multiplicou e ficou com 4 talentos. O terceiro, com medo, escondeu o seu talento, enterrou o seu talento. Quando o Senhor retornou, veio prestar contas dos talentos. O primeiro entregou os 10 talentos. Servo bom, você cumpriu fielmente, você recebeu os 5 talentos, investiu, fez bom uso e multiplicou. Da mesma forma, o segundo, assim ele ficou feliz. O terceiro, porém, ele disse: o que fizeste do teu talento? Eu escondi, com medo de perdê-lo. Você escondeu? Sim. Servo mau. Você tinha um único talento. Deveria fazer bom uso desse talento. Deveria investir nesse talento. Deveria multiplicar. E assim somos nós, que muitas das vezes escondemos os nossos talentos. Achamos que não somos capazes de realizar tal coisa. Achamos que não temos possibilidades. Nós temos que ter convicção e acreditar na nossa capacidade. Não devemos ocultar nem enterrar, porque a nossa vida aqui é passageira. Nós temos a possibilidade de realizar coisas maravilhosas. Assim são os grandes homens. Tudo que existe materialmente aqui, obras, fruto de grandes homens, que foram idealistas, que acreditaram nos seus sonhos, na sua capacidade de realizar e de vencer os obstáculos. Aquele jovem homem morava no centro-oeste dos Estados Unidos, e eis que ele era de família pobre.
Seu pai era domador de cavalos e ele vivia praticamente junto com seu pai nessa tarefa. Mas ele tinha um sonho, ele gostaria de ter cultura, estudar. E assim ele fez. Ele procurou, durante o intervalo, ou seja, à noite, para estudar em várias escolas, enquanto que durante o dia ele ajudava seu pai. Ele procurava, assim, todas as tarefas, realizar com amor. Eis então que em uma das escolas, o professor pediu a eles que fizessem um texto sobre os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? E ele se empolgou. Ele se empolgou tanto que ele fez quase 20 páginas. E ele disse que queria uma área de 80 hectares, uma casa com 400 metros quadrados, pomar, uma família, animais, uma fazenda, flores, enfim. E além disso, ele desenhou em detalhes todo esse seu sonho. Estava ansioso e queria saber a nota. Depois de 3 dias, o professor entregou a nota aos alunos e a dele foi ruim. O professor chamou ele em particular e disse a ele: esse seu sonho nunca você vai realizar. Você não é capaz, você é uma pessoa pobre, filho de domador de cavalos. Você nunca vai conseguir. Se você quer uma boa nota, então você faz o seguinte: você procura outro sonho e eu darei. Ele foi para casa, chegando em casa, ele disse ao pai, e o pai disse a ele: meu filho, o sonho é teu. Agora cabe a você escolher, ficar com esse sonho ou procurar outro. Talento você tem, agora cabe a você escolher. O filho retornou no outro dia para a aula e entregou o seu texto e disse: eu prefiro ficar com essa nota ruim. Então, o professor não falou mais nada e conta essa história, aquele jovem homem que conquistou aquela área de 80 hectares, uma casa de 400 metros quadrados, uma família, pomar, animais, e todo final de semana ele recebia as crianças das escolas ali próxima para passear e conhecer e assim criar os seus sonhos. 30 anos se passaram, aquele professor também levou um grupo, reconheceu o aluno e disse a ele: eu estou feliz por você não ter dado ouvidos à minha inveja, porque eu era uma pessoa muito atormentada, infeliz, e eu procurava destruir o sonho dos jovens idealistas. E eu fico feliz por você ter dado a oportunidade a essas crianças também de terem seus sonhos. E assim somos nós, procuramos os nossos sonhos e vamos em busca dos nossos talentos. Procure sempre ouvir seus filhos. Não deixe que eles enterrem os seus sonhos. Mesmo que em alguns momentos da vida eles caem, tropecem, vamos dizer a eles: levanta, vamos lá, guerreiro. Talvez esse seja um dos primeiros tombos, mas que a gente possa levantar e seguir em busca da nossa felicidade, dos nossos sonhos. E assim, vamos aceitar com amor o talento de amar. Mas para isso tudo, não para. Continua tocando. Continua tocando o seu caicai balão. Vamos transformar a nossa vida, a nossa história, nessa grande sinfonia. E vamos compreender, quando nós rezamos, quando nós pedimos auxílio a Deus, nosso Pai amoroso, vamos compreender, meus irmãos, que é para que Ele nos auxilie nessa caminhada, não é para que Deus venha e faça a nossa tarefa. Vamos chamar para nós a nossa responsabilidade e tentar passar essa responsabilidade para os nossos amores, compreendendo principalmente que se nós não formos gratos pelo pouco que nós temos, nós jamais seremos gratos pelo muito. Então é com muita gratidão que nós vamos encerrar essa nossa fala hoje, né, Mário? E vamos dizer assim: agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver.
e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que me destes e por tudo que me dás. Obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores e em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante de minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração. Sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Ti. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que rolam dos olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e o Teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam à noite, pelos que não falam de dia. Sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam as mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia, mãos de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio, sem receio. Ai, pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Eu olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar e eu oro por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. Ah, meus irmãos, é tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposo, de esposa, de filhos e de irmãos. De alguém que lhes estenda a mão. Mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Ah, mas se eu não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim eu não reclamarei e nem blasfemarei. Simplesmente eu direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, por quê? Porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, pelo Teu imenso amor. Muito obrigada, Senhor. E muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção, pelos olhares amorosos. Que Jesus nos abençoe. Agradecendo a todos aqui pela atenção, pela energia. Que Deus possa abençoar todos nós, as nossas crianças, essa nova geração do nosso planeta. Que assim seja. Que assim seja.